Líderes do G20 se reuniram hoje por videoconferência para tratar do combate ao coronavírus. Ficou decidido uma injeção de 5 trilhões de dólares na economia, numa tentativa de dar uma resposta à pandemia que já matou mais de 21 mil pessoas no mundo. Esses valores vão tanto para a saúde como em efeitos para ajudar na questão do desemprego e das falências. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também participaram do encontro. Vamos falar sobre este assunto com a coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAP, a Fernanda Manhota, que está comigo aqui em Conexão Online. Fernanda, muito boa tarde para você. É um prazer mais uma vez conversar com você e saber sobre assuntos internacionais. Esse encontro tão importante dos líderes do G20 com uma decisão de uma injeção trilionária na economia. Como que você avalia essa situação? Oi, Fabi, um prazer falar com você, com todos os nossos telespectadores do Band News TV. De fato, né, esse é um encontro muito esperado num contexto de grande fragilização internacional, não só do ponto de vista da saúde pública, claro, mas também da gestão macroeconômica e da necessidade de estabelecer algum tipo de articulação que permita minimizar os danos causados pela pandemia. Isso, então, foi, sem dúvida, o foco dessa reunião virtual que aconteceu hoje, reunindo as principais lideranças das 20 maiores economias do mundo, e a saída encontrada por esses países foi buscar o comprometimento, e é bem nesse sentido que o comunicado que eles divulgaram vem, para falar sobre a importância dos estados injetarem recursos nas suas economias. Então, é o Estado assumindo o papel de financiar, de algum modo, essa crise que se abateu sobre as economias a partir do coronavírus e fazer isso a partir de determinados critérios. Então, privilegiando, antes de mais nada, os mais vulneráveis, tentando acessar aqueles que, num primeiro momento, vão ficar afastados das suas funções e, nesse sentido, vão sofrer as consequências da pandemia, mas não só pensando em ajuste macroeconômico, como também na importância de manter o comércio internacional liberalizado, né? Esse foi um tópico muito debatido hoje pelos líderes do G20, a importância de criar mecanismos de coordenação de agenda que garanta que as cadeias globais de produção, os fluxos, possam continuar existindo e que medidas protecionistas, que muitas vezes acabam aparecendo em momentos mais críticos como esse, que elas sejam evitadas. E, por fim, o que apareceu, sem dúvida, foi a necessidade de também levar em consideração recursos ligados à cooperação técnica para combinar, para trocar melhores práticas, sobretudo na área de abastecimento dos insumos mais típicos do combate ao Covid-19, que efetivamente podem ajudar de maneira coletiva esses países, né, que vários, enfim, estão passando por essa situação no G20. Lembrando, nós temos a China, a maior afetada, e logo na sequência também nós temos Itália, temos Espanha, temos os Estados Unidos, que agora tem despontado em número de casos. Todos esses países fazem parte do G20 e é muito importante a coordenação de políticas também do ponto de vista técnico, das trocas e das melhores práticas. Então, foi um encontro cercado dessas expectativas e da necessidade de encontrar um lugar comum, né, de negociação. A princípio, vai ter a liberação desses 5 trilhões e o compromisso de seguir tentando buscar saídas conjuntas. Professora Fernanda, eu fico com uma dúvida. Esses 5 trilhões, ele é um dinheiro que é reunido entre os líderes de cada nação, vira um bolo só e ele é distribuído ou cada país separa valores e cuida de si mesmo? Tem alguma orientação, as regras, eles vão seguir algumas regras coletivas para a distribuição desses recursos? Acho importante. Isso ainda vai ser definido, imagino. Como que funciona na prática? Olha, no caso específico desse montante que foi anunciado hoje, o comunicado não deu os detalhes de como vai ser a coordenação dos recursos. O que acontece em geral são medidas, podem ser dois tipos de medidas, como você mesma descreveu. Em outras situações do passado, já houve a combinação de determinadas ações conjuntas que foram conduzidas individualmente por cada um dos países. Então, cada país avalia as suas condições e
promove esse aporte de recursos dentro do seu próprio país e somando, então, os recursos que todo mundo se dispõe a injetar na economia, a gente alcança o montante geral que foi, entre aspas, prometido. Essa é uma saída. Me parece que é, a princípio, o que está sendo discutido nesse momento, né? O que a gente está aqui anunciando do G20, me parece que é algo mais nessa linha. E já aconteceu no passado também de países criarem fundos. E aí sim, a ideia é que cada um entre e contribui com um montante que vai compor um bolo único e que aí vai ser direcionado de acordo com a necessidade. Não me parece, pelo menos num primeiro momento, né, estamos aí saindo agora da reunião, que tenha sido esse segundo caso. As duas possibilidades existem, mas me parece que, a princípio, o que foi discutido está mais na linha da primeira situação que eu falei. Tinha muita expectativa, Fabiana, em relação a essa reunião, principalmente porque nós temos acompanhado a ação do G20 há muitos anos, né? Desde a crise de 2008, o G20 assumiu um protagonismo muito grande em salvaguardar as economias em momentos de crise, e desde então a China, principalmente, assumiu um papel muito central nesse processo. E dessa vez, o que a imprensa noticiou muito, os especialistas de uma forma geral estavam aguardando, era para ver se a tensão que já vinha há algum tempo entre Estados Unidos, presidente Trump, e a China, né, o Xi Jinping, ia reverberar em uma dificuldade de ação conjunta no G20, né? A guerra comercial, depois o próprio Mike Pompeo se referindo ao coronavírus como vírus chinês. Muita gente achou que isso poderia dificultar e até, quem sabe, comprometer essa capacidade de articulação conjunta do G20. A princípio não foi o que aconteceu, as lideranças acho que perceberam a necessidade de falar uma mesma língua e mesmo essas divergências ficaram hoje, pelo menos em segundo plano, dando aí espaço para uma negociação mais colaborativa. Sim, e eu acho muito interessante que, além de tudo que você colocou, professora, que esclarece bem como que funciona e o que vai ser feito, tem um ponto importante que é a questão de aumentar o financiamento para as pesquisas científicas, né? Para encontrar uma vacina que fortaleça, né, a cooperação científica internacional no sentido dessa busca da vacina ou de um remédio específico para combater Covid-19, né, um pedido, inclusive, para a Organização Mundial da Saúde para fazer uma avaliação dessas lacunas de preparação para pandemias nos próximos meses, porque estima-se que, embora o coronavírus esteja muito fortalecido em algumas nações hoje, e se fortalecendo nos Estados Unidos, como você disse, tudo mais, pode ter um arrefecimento e depois uma retomada da doença. Isso já é falado por especialistas. Então, essa preparação para enfrentar pandemias nos próximos meses, essa cooperação científica para buscar uma vacina e um remédio, tudo isso entra numa cooperação conjunta dos países, né? Sem dúvida, Fabi. E a gente tem que levar em consideração que nós estamos falando de uma articulação extremamente complexa. Ela é complexa porque ela envolve muitos atores no processo. Não só atores políticos, como essas lideranças e, enfim, as suas burocracias, ministérios ali representados na reunião do G20, mas uma rede de pessoas, de stakeholders que contribuem para que esse processo seja exitoso, não só no âmbito técnico da própria economia, mas também da saúde pública, dos especialistas que se dedicam à ciência e por aí vai. E eu acho que, do ponto de vista da política internacional, essa manifestação do G20 hoje, ela é muito simbólica, porque além dos aportes de recursos financeiros, que sem dúvida ajudam a aliviar a carga que a pandemia trouxe aos sistemas produtivos, ela também reforça a importância de algumas coisas que nos últimos tempos estavam um pouco démodé, diria, né, para falar o mínimo, na discussão de política internacional. Nós acompanhamos desde pelo menos 2016, com a eleição do Trump nos Estados Unidos, depois a própria situação do Brexit na Europa e, enfim, os nacionalismos em vários países do mundo vieram acompanhados de uma narrativa anti-organizações internacionais, anti-ciência, anti-educação, anti-universidades, anti-vacina.
E agora o que a gente vê é, claro, a história cobrando a sua conta, né? Então, num momento como esse, nós estamos em torno de uma mesa, não só debatendo as contas que não fecham, mas debatendo também quais são os incentivos que precisam ser feitos para que nós não recorramos novamente em uma situação como essa. Então, a importância de financiar a pesquisa, desenvolvimento, de valorizar o papel das universidades, de olhar com atenção as orientações dos especialistas, são coisas, né, das próprias organizações internacionais. Todos os dias vocês têm feito o trabalho de repercutir, né, os protocolos, e no fundo são protocolos que cada vez mais estão sendo validados pela própria OMS, Organização Mundial da Saúde, parte do sistema ONU, que foi extremamente demonizado por vários governos nos últimos anos, né? Quer dizer, no final do dia, quando a coisa aperta, a gente recorre aonde acreditamos que ainda dá para confiar, as instituições que ainda têm credibilidade. Então, é uma espécie de onda reversa, né, que agora nós vivemos depois daquele antiglobalismo todo, né? Estamos nós aqui diante daquilo que tanto se demonizou recentemente. Professora Fernanda Manhota, professora de Relações Internacionais, coordenadora do curso de RI lá da FAAP. Obrigada pela aula mais uma vez, por conversar com a gente, trazer seus pontos. Muito obrigada por esclarecer esses pontos. E claro, a gente segue falando sobre esse assunto ao longo da nossa programação. Agradeço a participação da Fernanda. Boa tarde para você.